O milionário chegou em casa mais cedo e ouviu a esposa chamando o próprio enteado paraplégico de peso inútil. A partir daquele instante, percebeu que estava dormindo ao lado de alguém que desprezava tudo o que ele mais amava. Uma carta esquecida revelou segredos de um passado sujo e um irmão que jamais deveria ter sido apagado da família. Diante de tantas mentiras, ele escolheu a verdade e decidiu reconstruir tudo do zero, custe o que custar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O sol se punha sobre o Morumbi, bairro nobre de São Paulo, quando o Porsche preto de Augusto Vilela cruzou os portões da mansão. O empresário, dono de uma das maiores construtoras do país, consultou o relógio. 17h35. Raramente voltava para casa antes das 10 da noite, mas uma ligação inesperada da assessoria jurídica cancelara sua reunião com investidores estrangeiros. Augusto observou a fachada imponente da residência, enquanto o sistema automatizado abria a garagem. Construída por ele mesmo 5 anos atrás, a mansão de 3 andares era um símbolo de seu sucesso. Mas desde o acidente que vitimara sua primeira esposa, Beatriz, aquelas paredes pareciam abrigar mais fantasmas que alegrias. «Senhor Vilela, que surpresa!» exclamou Roberto, o mordomo, quando Augusto entrou pela porta dos fundos, preferindo não anunciar sua chegada. «Reunião cancelada, Roberto. Algum problema por aqui?» O mordomo hesitou, olhando nervosamente para o corredor. «Não, senhor. Tudo tranquilo como sempre». Augusto percebeu imediatamente a tensão no rosto do funcionário. Após 20 anos trabalhando juntos, conhecia cada expressão daquele homem discreto. «Onde está Pedro?» perguntou, referindo-se ao filho de 12 anos. «O jovem senhor está na sala de estudos com Dona Neide». Augusto assentiu. Neide Oliveira trabalhava na casa há mais tempo que qualquer outro funcionário. Fora babá de Pedro desde seu nascimento. E após o acidente que deixara o menino paraplégico 2 anos antes, tornara-se praticamente sua segunda mãe. Enquanto subia as escadas silenciosamente, vozes alteradas ecoaram pelo corredor. Instintivamente, Augusto desacelerou seus passos. Quantas vezes preciso repetir? Ele tem que aprender a se virar sozinho. A voz cortante de Fernanda, sua atual esposa, reverberou pelas paredes. «Você está criando um inválido mimado». «Com todo respeito, senhora, o menino ainda está se adaptando. Faz apenas 2 anos que... 2 anos é tempo mais que suficiente. Meu marido pode não enxergar, mas esse menino manipula todos vocês com essa cadeira de rodas». Augusto sentiu o sangue gelar. Parou antes de dobrar o corredor, mantendo-se oculto. «Senhora Fernanda, peço que modere suas palavras. Pedro é apenas uma criança que perdeu a mãe e ainda está se adaptando à nova condição. Não me diga como tratar o enteado, empregada. Lembre-se do seu lugar, nesta casa». Augusto avançou até a porta entreaberta e a cena que presenciou o deixou paralisado. Pedro, sentado em sua cadeira de rodas, encolhia-se enquanto Neide, uma senhora de 60 anos, se colocava protetoramente à sua frente. Fernanda, elegante em seu conjunto de grife, apontava o dedo acusadoramente para ambos. «O que está acontecendo aqui?» A voz grave de Augusto fez os 3 se virarem, surpresos. «Amor», exclamou Fernanda, mudando instantaneamente de postura. «Não sabia que voltaria mais cedo. Estávamos apenas...» Seus olhos calculistas buscavam uma saída. «Estávamos discutindo a rotina de fisioterapia de Pedro. Neide insiste em acompanhá-lo, mas acho que ele já tem idade suficiente para desenvolver mais independência». Augusto observou o filho, que mantinha os olhos fixos no chão. Conhecia aquela expressão, a mesma que Beatriz fazia quando queria esconder algo que a machucava. «Pedro, filho, está tudo bem». O menino permaneceu em silêncio, apenas assentindo levemente com a cabeça. «Neide, pode nos dar licença? Gostaria de conversar com minha esposa a sós». A governanta hesitou, olhando preocupada para Pedro. «Pode levar meu filho para o quarto, por favor», acrescentou Augusto. «Conversarei com ele mais tarde». Depois que Neide saiu empurrando a cadeira de Pedro, Augusto fechou a porta e encarou Fernanda.
O que realmente aconteceu aqui? Já disse, querido. Estávamos apenas... Não minta para mim, Fernanda. Sua voz era calma, mas firme. Ouvi o suficiente antes de entrar. O rosto perfeitamente maquiado da mulher se transformou. Os olhos, antes doces e submissos, adquiriram um brilho frio. Quer mesmo saber? Estou cansada de todos tratarem esse menino como um príncipe intocável. Essa casa gira em torno dele e daquela cadeira de rodas. A Neide o sufoca com cuidados excessivos. Os empregados o tratam como se fosse de cristal. E você... Ela fez uma pausa, medindo suas palavras. Você se mata de trabalhar para compensar sua ausência com presentes caros e tratamentos que custam uma fortuna. Augusto sentiu uma pontada no peito. Havia verdade naquelas palavras, por mais dolorosas que fossem. Pedro perdeu a mãe e o movimento das pernas no mesmo dia, Fernanda. Ele precisa de apoio, não de cobrança. Ele precisa de limites, de disciplina, não dessa redoma de vidro que vocês criaram. Fernanda aproximou-se, suavizando o tom. Amor, entendo sua culpa. Você estava dirigindo quando aconteceu o acidente, mas não pode compensar isso transformando Pedro em um dependente eterno. A menção ao acidente fez Augusto recuar como se tivesse levado um tapa. Nunca havia se perdoado por estar ao volante naquela noite chuvosa, quando um caminhão invadiu a pista. Beatriz partiu instantaneamente, enquanto Pedro sobreviveu, mas perdeu os movimentos abaixo da cintura. Este assunto está encerrado por hoje, declarou friamente. Vou conversar com meu filho. Ao sair, não viu o olhar calculista que Fernanda lançou às suas costas. Nem percebeu que a discussão havia sido apenas a ponta do iceberg de uma situação que fermentava há meses naquela casa. No quarto de Pedro, encontrou o menino sentado junto à janela, observando o jardim, onde antigamente corria e brincava. Neide organizava silenciosamente os livros escolares. Neide poderia nos dar um momento? A governanta assentiu, mas antes de sair, tocou gentilmente o ombro de Pedro. Um gesto simples, mas carregado de afeto. Filho. Augusto puxou uma cadeira, sentando-se ao nível dos olhos do menino. Quero que me conte o que realmente acontece quando não estou em casa. Pedro hesitou, os olhos castanhos, tão parecidos com os de Beatriz, desviaram para a janela novamente. Nada demais, pai. Fernanda só quer me ajudar a ser mais independente. Pedro, olhe para mim. Augusto segurou suavemente o queixo do filho. Sua mãe nunca aceitou mentiras, lembra? Mesmo as pequenas, as que contamos para proteger os outros. Uma lágrima silenciosa desceu pelo rosto do menino. Não quero causar problemas. Sei que você gosta dela. Nada é mais importante para mim que você, filho. Nada. Algo se rompeu dentro de Pedro. Como uma represa que finalmente cede, as palavras começaram a fluir entre soluços. Ela diz que sou um peso, que você só se casou com ela porque precisava de alguém para cuidar da casa e de mim. Quando você não está, ela mal fala comigo. Às vezes esquece de me chamar para o jantar. Semana passada mandou cancelar minha fisioterapia porque precisava do motorista para ir ao shopping. Cada palavra era como uma faca no peito de Augusto. Como não havia percebido? Ela odeia quando Dona Neide me ajuda. Diz que a empregada não deveria se meter na educação que ela quer me dar. Ontem. Pedro hesitou, as mãos tremendo. Ontem. Ela disse que se não fosse por mim, vocês estariam viajando pelo mundo, aproveitando a vida, em vez de presos a um... Ele engoliu em seco. A um aleijado. Augusto sentiu uma fúria gelada percorrer suas veias. Nunca em toda a sua vida havia sentido tamanho desejo de confrontar alguém. Desde quando isso acontece? Começou logo após o casamento. No início, eram só comentários quando estávamos sozinhos. Depois, ficou pior. 6 meses. 6 meses de sofrimento silencioso enquanto ele, cego pela necessidade de reconstruir uma família para Pedro, ignorava os sinais. Por que não me contou antes? Pedro abaixou a cabeça. Ela disse que se eu contasse, você não acreditaria.
que você precisava dela porque está sozinho e triste desde o acidente. Não queria que você ficasse mais triste por minha causa. Augusto abraçou o filho com força, tentando conter as próprias lágrimas. Como havia falhado tão brutalmente com a pessoa mais importante de sua vida? Isso acaba hoje, Pedro, prometo a você. Naquele momento, Neide bateu suavemente à porta. Seu rosto normalmente sereno mostrava sinais evidentes de preocupação. Com licença, Sr. Augusto. Acho que chegou a hora de revelar algo que prometi guardar até que fosse absolutamente necessário. Augusto olhou intrigado para a governanta que servira sua família por tantos anos. Do que está falando, Neide? Da carta que Dona Beatriz deixou antes do acidente. Ela me pediu para entregá-la apenas quando o senhor estivesse pronto para ouvir certas verdades. Os olhos de Pedro se arregalaram. Uma carta da mamãe? Augusto sentiu o coração falhar uma batida. Naquele momento, ele não sabia que sua vida estava prestes a mudar completamente. Que segredos sua falecida esposa havia confiado a Neide? E por que ela escolhera este momento para revelá-los? A noite caiu sobre a mansão dos Vilela enquanto uma tempestade se formava no horizonte de São Paulo. Augusto sentia-se como se estivesse no olho de um furacão, o momento de falsa calmaria antes que tudo desmoronasse. Que carta é essa, Neide? Perguntou, tentando manter a voz firme diante do filho. A governanta ajeitou o avental, um gesto nervoso que Augusto reconhecia de situações difíceis ao longo dos anos. Seria melhor conversarmos em particular, senhor. Não, interrompeu Pedro, agarrando a mão do pai. Quero saber também. Era minha mãe. Augusto hesitou, dividido entre proteger o filho e respeitar seu direito de conhecer a verdade. Olhou para Neide, que assentiu discretamente. Vou buscar a caixa, disse ela, deixando o quarto. No corredor, Fernanda observava a movimentação com olhos calculistas. Quando Neide passou por ela em direção à área de serviço, seguiu-a sorrateiramente. O que pensa que está fazendo, velha? Intrometida? A voz de Fernanda cortou o ar como uma navalha quando chegaram à pequena despensa onde Neide guardava seus pertences pessoais. Cumprindo uma promessa, senhora. A governanta não se intimidou enquanto abria um pequeno baú trancado. Algo que deveria ter feito há muito tempo. Acha mesmo que vai destruir tudo o que construí nesta casa? Fernanda se aproximou ameaçadoramente. Levei meses para conquistar Augusto. Não vai estragar isso com histórias da mulher morta. Neide ergueu-se segurando uma caixa de madeira entalhada. Seus 60 anos de vida haviam lhe ensinado a reconhecer pessoas como Fernanda, belas por fora, vazias por dentro. A senhora nunca entenderá, mas há coisas mais importantes que dinheiro e posição social. Há promessas que não podem ser quebradas. Antes que Fernanda pudesse reagir, Roberto, o mordomo, apareceu na porta. Algum problema, dona Neide? A presença do mordomo fez Fernanda recuar, forçando um sorriso artificial. Nenhum, Roberto. Apenas verificando o andamento dos preparativos para o jantar. Quando voltaram para o quarto de Pedro, Fernanda já não estava à vista. Neide entregou a caixa a Augusto com mãos ligeiramente trêmulas. Dona Beatriz me entregou isto uma semana antes do acidente. Disse que havia descoberto algo que mudaria tudo, mas queria reunir mais informações antes de conversar com o senhor. Pediu que eu guardasse e só entregasse quando percebesse que o senhor e Pedro precisavam realmente saber. A caixa de jacarandá tinha o monograma BV entalhado na tampa. Beatriz Vilela. Augusto sentiu um nó na garganta ao abri-la. Dentro, encontrou documentos, fotos antigas e um envelope lacrado com seu nome escrito na caligrafia elegante de Beatriz. Posso? Perguntou Pedro, estendendo a mão para uma das fotografias. Era uma imagem amarelada, 2 meninos sorridentes, um com aproximadamente 8 anos e outro menor, talvez de 5. Estavam em frente a uma casa simples no interior. Sou eu? Perguntou Pedro, confuso. Não, filho. Augusto pegou a foto, sentindo um estranho tremor nas mãos. Este sou eu. Há mais de 30 anos. E quem é o outro menino? Augusto franziu o senho, tentando recuperar memórias há muito enterradas. Acredito que seja seu tio Mateus.
Eu tenho um tio? O rosto de Pedro se iluminou, com genuína surpresa. Augusto hesitou. Tínhamos pouco contato. Ele foi morar com parentes no interior quando era criança. Nosso pai dizia que seria melhor para ele, por causa dos estudos. Algo na expressão de Neide indicava que havia mais nessa história. A carta explicará melhor, ela disse suavemente. Com dedos hesitantes, Augusto abriu o envelope. A última mensagem de sua esposa, guardada por 2 anos, aguardando o momento certo de ser revelada. Quer que eu leia, pai? Ofereceu Pedro, percebendo a dificuldade do pai. Augusto respirou fundo e começou a ler em voz alta. Meu amado Augusto, se está lendo isto, significa que Neide cumpriu sua promessa e percebeu que chegou o momento certo. Descobri algo que mudará nossa família para sempre, algo que você precisa saber. Começou quando pesquisava sobre tratamentos para deficiências motoras após o diagnóstico de esclerose múltipla do Dr. Mendes. Encontrei um especialista no Recife que desenvolvia estudos promissores, Dr. Matheus Vilela. O sobrenome me chamou a atenção imediatamente. Quando mostrei a foto dele, você disse não reconhecê-lo, que seu irmão havia ido morar com tios no interior ainda criança. Mas algo me incomodava nessa história. Por que nunca falava dele? Por que nunca tentou contato? Contratei um investigador e a verdade que descobri partiu meu coração. Matheus não foi morar com parentes. Ele foi abandonado em um orfanato em Campinas quando tinha apenas 5 anos. Seu pai, pressionado por sua mãe, tomou essa decisão porque descobriram que ele tinha dislexia e dificuldades de aprendizagem, algo que, segundo eles, mancharia a reputação da família Vilela e seus negócios emergentes. Você tinha apenas 8 anos, Augusto. Era uma criança e não tinha poder de decisão, mas cresceu acreditando na mentira que seus pais contaram, que Matheus estava sendo bem cuidado por parentes no interior. Você não tem culpa. Augusto parou a leitura, o rosto pálido. Memórias fragmentadas começavam a emergir. Um choro distante na noite, uma porta fechada, promessas sussurradas de que o irmãozinho voltaria um dia quando estivesse melhor. Isso não pode ser verdade, murmurou. Neide tocou seu ombro gentilmente. Dona Beatriz verificou tudo minuciosamente, senhor. Até encontrou os registros do orfanato. Com mãos trêmulas, Augusto continuou a leitura. Matheus cresceu no orfanato até os 18 anos. Nunca foi adotado. Trabalhou como servente de pedreiro, depois como auxiliar de enfermagem. Estudou à noite com dificuldade, mas com determinação incrível. Conseguiu uma bolsa de estudos e, superando todas as expectativas, formou-se médico. Especializou-se em reabilitação motora justamente por causa de sua própria dificuldade. Uma forma de provar que limitações não definem o valor de uma pessoa. O mais extraordinário, Augusto, é que Matheus nunca deixou de procurar por você. Nos registros do orfanato, havia dezenas de solicitações dele pedindo informações sobre a família Vilela. Quando finalmente descobriu quem era seu irmão, o famoso empresário Augusto Vilela, não buscou contato imediato. Acreditava que você havia participado da decisão de abandoná-lo. Reuni coragem e fui conhecê-lo pessoalmente no Recife. Não revelei quem eu era inicialmente. Marquei uma consulta como paciente. Ele é um homem extraordinário, Augusto. Gentil, dedicado, brilhante em sua área. Nas paredes de seu consultório modesto, há fotos de crianças que ajudou a recuperar movimentos, a ter esperança. No nosso 3º encontro, revelei a verdade. Expliquei que você nunca soube o que realmente aconteceu, que cresceu acreditando na mentira de seus pais. Vi seus olhos marejados quando mostrei fotos suas com Pedro. Ele tem uma vida simples no Recife. Dirige uma pequena clínica de reabilitação para crianças carentes. Nunca se casou, mas adotou uma menina com paralisia cerebral. Sofia, sua sobrinha que você nem sabia existir. Estou convencida de que vocês precisam se reencontrar. Esta separação foi baseada em preconceito e mentiras. Nosso Pedro precisa conhecer este tio extraordinário, que transformou sua própria dificuldade em força para ajudar outros. Planejava contar tudo isso pessoalmente,
preparando você aos poucos. Mas se está lendo esta carta, algo me impediu. Confio no julgamento de Neide sobre o momento certo de revelar esta verdade. Augusto, você sempre foi um homem justo, mesmo que às vezes distante demais, absorvido pelo trabalho. Sei que fará a coisa certa. Encontre seu irmão. Cure essa ferida familiar. Mostre ao Pedro que laços de sangue são importantes, mas laços de amor e respeito são ainda mais. Para sempre sua, Beatriz. Um silêncio pesado preencheu o quarto quando Augusto terminou a leitura. Pedro foi o primeiro a quebrá-lo. Então, tenho um tio médico no Recife e uma prima. O entusiasmo juvenil contrastava com a expressão devastada do pai. Senhor Augusto, Neide falou suavemente. Há mais documentos na caixa. Dona Beatriz reuniu tudo. Endereço, telefone, artigos publicados pelo Dr. Mateus. Augusto examinou os papéis com mãos trêmulas. Entre eles, encontrou uma foto recente. Um homem de meia idade, cabelos grisalhos nas têmporas, jaleco branco, ao lado de uma adolescente em cadeira de rodas. Ambos sorriam para a câmera. Os olhos, os mesmos olhos dos Vilela, brilhando com uma alegria genuína. Ele se parece com o vovô, observou Pedro, olhando a fotografia. Naquele momento, a porta se abriu abruptamente. Fernanda entrou, o rosto uma máscara de falsa preocupação. O que está acontecendo aqui? Roberto disse que trouxeram uma caixa misteriosa e estão todos transtornados. Augusto encarou a esposa como se a visse pela primeira vez. Cada linha de seu rosto perfeitamente maquiado, cada gesto estudado, cada palavra calculada, tudo parecia falso agora. Fernanda, preciso que nos deixe a sós. Mas, amor, sou sua esposa. Se há algum problema na família, agora. A firmeza na voz de Augusto não deixava margem para discussão. Quando a porta se fechou, Augusto voltou-se para Neide. Por que esperou tanto tempo? A governanta suspirou profundamente. No começo, o senhor estava destruído pela perda da dona Beatriz e preocupado com a recuperação do Pedro. Depois, parecia estar reconstruindo sua vida, encontrando um caminho. Mas quando a senhora Fernanda começou a mostrar sua verdadeira natureza com o menino, ela balançou a cabeça. Percebi que era o momento de lembrar o verdadeiro significado de família. Pedro segurava a foto do tio e da prima com fascínio. Podemos visitá-los, pai, por favor? Augusto sentiu algo despertar dentro dele, uma determinação que não experimentava há anos. Talvez desde a infância, quando prometeu secretamente a si mesmo que encontraria o irmão desaparecido. Sim, Pedro, vamos a Recife. E quanto a Fernanda? Perguntou Neide, a preocupação evidente em sua voz. Augusto guardou cuidadosamente os documentos na caixa de madeira. Uma coisa de cada vez. Primeiro preciso conhecer meu irmão e entender essa história completamente. Depois, seu olhar endureceu. Depois, resolveremos a situação com Fernanda. O que Augusto não sabia era que no corredor Fernanda pressionava o ouvido contra a porta, captando fragmentos da conversa. Seu império cuidadosamente construído ameaçava desmoronar, e ela não entregaria sem luta os privilégios conquistados ao se casar com um dos empresários mais ricos de São Paulo. Enquanto a tempestade finalmente desabava sobre a cidade, 3 decisões eram tomadas simultaneamente naquela casa. Augusto decidia reencontrar o irmão perdido, Pedro sonhava com uma família verdadeira, e Fernanda planejava silenciosamente como impedir que os segredos do passado destruíssem seu confortável presente. O sol mal havia nascido quando Augusto terminou de arrumar as malas. 3 dias se passaram desde a descoberta da carta de Beatriz. 3 dias de tensão silenciosa na mansão do Morumbi. Fernanda alternava entre ataques de fúria e tentativas de reconciliação, oscilando como um pêndulo entre ameaças veladas e promessas de mudança. Você não pode simplesmente partir assim por causa de uma carta escrita há 2 anos, esbravejou ela, observando Augusto separar documentos em seu escritório. E se esse homem for um impostor? E se for tudo invenção dessa sua governanta que sempre me odiou? Os documentos são legítimos, Fernanda.
Beatriz era meticulosa. Além disso, Augusto encarou a esposa firmemente. Neide nunca deu motivo para desconfiar de sua lealdade em 20 anos de serviço. Você, por outro lado, mentiu sobre como trata meu filho em apenas 6 meses de casamento. O rosto de Fernanda endureceu. Você está escolhendo acreditar em um menino mimado e uma empregada invejosa ao invés de sua própria esposa? Estou escolhendo enxergar a verdade, finalmente. Augusto fechou a pasta de documentos. Pedro e eu vamos para Recife hoje. Neide nos acompanhará para ajudar com as necessidades dele. Você pode ficar aqui e refletir sobre o futuro deste casamento. Futuro? O riso de Fernanda soou amargo. Que futuro teremos depois que encontrar esse suposto irmão abandonado? Um médico de periferia que provavelmente só quer uma fatia da fortuna dos Vilela. Augusto sentiu uma onda de raiva subir pela espinha, mas conteve-se. Essa é a diferença entre nós, Fernanda. Para você, tudo se resume a dinheiro e status. Para Mateus, pelo que descobri nos últimos dias, a vida se trata de ajudar pessoas, mesmo tendo sido abandonado pela própria família. No andar de cima, Pedro observava pela janela enquanto Roberto colocava as malas no carro. O menino mal dormira, animado com a perspectiva de conhecer o tio médico e a prima que também usava cadeira de rodas. Pela primeira vez desde o acidente, sentia-se menos sozinho em sua condição. Está tudo pronto, jovem Pedro. Neide entrou no quarto carregando uma mochila com medicamentos e itens essenciais para a viagem. Acha que eles vão gostar de nós, dona Neide? A voz de Pedro revelava uma insegurança rara em um menino geralmente tão resiliente. A governanta sentou-se na beira da cama, ajeitando carinhosamente a gola da camisa do garoto. Seu tio esperou a vida toda por este momento, Pedro, e sua prima Sofia tem a sua idade. Tenho certeza que vocês se darão muito bem. Fernanda disse que eles provavelmente só querem o dinheiro do papai. O menino franziu o senho. Que pessoas pobres sempre querem se aproveitar. Neide suspirou. Seu pai verificou tudo nos últimos dias. O Dr. Mateus teve várias oportunidades de trabalhar em hospitais de luxo, mas escolheu ficar na clínica comunitária que fundou. Pessoas assim não se importam com dinheiro, Pedro. Elas se importam com propósito. Enquanto isso, no quarto do casal, Fernanda fazia uma ligação furtiva. Preciso que investigue tudo sobre um tal de Dr. Mateus Vilela, em Recife, clínica de reabilitação na periferia. Descubra qualquer coisa que possa comprometê-lo. Qualquer coisa. Ela fez uma pausa escutando a resposta. O preço não importa. Tenho acesso às contas do meu marido. Apenas faça isso rapidamente. Ao desligar, encontrou Augusto parado à porta, observando-a com expressão impenetrável. Suas malas estão prontas? Perguntou ele friamente. Minhas malas? Pensei que havia deixado claro que eu ficaria. Mudei de ideia. Prefiro que venha conosco. Fernanda não conseguiu esconder a surpresa. Pensei que quisesse distância de mim. Ao contrário, quero que conheça meu irmão. Quero que veja com seus próprios olhos o homem que dedicou a vida a ajudar crianças com deficiência, mesmo tendo sido abandonado pela própria família. Talvez aprenda algo sobre compaixão. Os olhos de Fernanda estreitaram-se. Está me dando lições de moral agora, Augusto? Você, que mal via seu filho antes de eu entrar nesta casa? O golpe atingiu Augusto em cheio. Havia verdade naquelas palavras, por mais dolorosas que fossem. Sim, Fernanda. Cometi muitos erros. Me afundei no trabalho após perder Beatriz. Deixei Pedro aos cuidados de outras pessoas. Mas, diferentemente de você, estou disposto a reconhecer meus erros e corrigi-los. Ele caminhou até a janela, observando o jardim onde Pedro brincava antigamente. Você tem 1 hora para arrumar suas coisas. Partiremos para o aeroporto ao meio-dia. No início da tarde, o jato particular dos Vilela decolava do aeroporto de Congonhas rumo a Recife. O clima dentro da aeronave refletia as tensões dos últimos dias. Augusto concentrado em documentos sobre a clínica do irmão. Pedro, ansioso, folheando um álbum de fotos antigas encontrado na caixa de Beatriz. Neide, silenciosamente vigilante, e Fernanda, isolada, fingindo dormir, enquanto planejava como sair daquela situação com o máximo de vantagens possíveis. Pai, olha essa foto.
Pedro estendeu uma imagem amarelada onde dois meninos brincavam com um cachorro. É você e o tio Mateus? Augusto pegou a fotografia, sentindo um nó na garganta. Sim, este era o Rex, nosso vira-lata. Mateus o encontrou abandonado na rua e implorou para ficarmos com ele. Um sorriso triste formou-se em seus lábios. Nosso pai não queria, mas Mateus chorou tanto que ele acabou cedendo. Meu irmão sempre teve um coração enorme. Como consegue lembrar tantos detalhes depois de tanto tempo? Questionou Fernanda, abandonando a pretensão de estar dormindo. Porque são memórias importantes, Fernanda. Augusto devolveu a foto ao filho. Quando éramos crianças, em Campinas, antes de meu pai fundar a construtora, éramos uma família simples, mas feliz. Mateus era meu melhor amigo, mesmo sendo 3 anos mais novo. E o que aconteceu depois? Pedro perguntou, genuinamente interessado na história da família que nunca conhecera completamente. Augusto hesitou, as memórias retornando, em fragmentos confusos. Lembro que, de repente, meus pais começaram a agir de forma estranha com Mateus. Minha mãe, principalmente, ficava frustrada com as dificuldades dele na escola. Ele trocava letras, tinha problemas para ler. Augusto franziu o senho. Hoje sabemos que era dislexia, mas naquela época, no interior, no começo dos anos 80, era visto como burrice ou preguiça. E quando ele sumiu? A voz de Pedro era quase um sussurro. Foi pouco depois de meu pai conseguir seu primeiro contrato grande, com a prefeitura de Campinas. Lembro-me que estávamos nos preparando para nos mudar para uma casa melhor. Augusto fechou os olhos, forçando as lembranças. Uma noite escutei meus pais discutindo. Minha mãe dizia que Mateus seria um empecilho para o futuro da família, que ele envergonharia os Vilela nos círculos sociais que começariam a frequentar. Que horror! Exclamou Pedro, genuinamente chocado. Na manhã seguinte, Mateus não estava mais lá. Meus pais me disseram que ele havia ido morar com tios no interior, onde receberia educação especial. Augusto abriu os olhos, encarando o horizonte pela janela do avião. Acreditei neles. Ou talvez tenha escolhido acreditar, porque a alternativa era insuportável. E nunca mais teve contato com ele? Perguntou Neide gentilmente. Nos primeiros meses pedia para falar com ele por telefone. Minha mãe sempre inventava desculpas. Os tios estão viajando, a fazenda não tem telefone funcionando. Com o tempo, parei de perguntar. Éramos crianças, Neide. Crianças aceitam o mundo que os adultos criam para elas. Fernanda observava a interação com expressão calculista. Cada nova informação era uma peça no quebra-cabeça que precisava resolver para manter seu estilo de vida. 2 horas depois pousaram no Aeroporto Internacional do Recife. O calor úmido do Nordeste os recebeu quando desceram do avião. Um carro executivo os aguardava na pista. Para onde? Senhor? Perguntou o motorista. Augusto hesitou, consultando um papel com o endereço da clínica. Bairro da Várzea, Instituto de Reabilitação Novos Passos. Durante o trajeto, a paisagem urbana do Recife revelava contrastes intensos, arranha-céus luxuosos próximos a comunidades humildes, o antigo e o moderno convivendo lado a lado. À medida que se afastavam do centro, as construções tornavam-se mais simples. É aqui que seu irmão vive? Fernanda não conseguiu esconder o desdém ao observarem o bairro de classe média baixa. Aparentemente, sim. Augusto respondeu secamente, mais interessado nas expressões do filho, que observava tudo com curiosidade genuína. Finalmente, o carro parou diante de um prédio simples, mas bem conservado. Uma placa modesta identificava o local. Instituto Novos Passos, Reabilitação Motora e Neurológica. Chegamos, anunciou Augusto, sentindo o coração acelerar. 30 anos de separação estavam prestes a terminar. Enquanto Roberto e o motorista preparavam a cadeira de rodas para Pedro, uma jovem adolescente em sua própria cadeira apareceu na entrada do instituto. Tinha aproximadamente 14 anos, cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo e um sorriso acolhedor. Olá, vocês devem ser os Vilela de São Paulo, certo? Sou Sofia. Meu pai está terminando uma consulta, mas já vai recebê-los. Seus olhos pousaram em Pedro.
Você deve ser meu primo. Nossa, finalmente conhecerei alguém da família além do papai. O entusiasmo sincero da garota quebrou instantaneamente a tensão. Pedro sorriu timidamente, sendo colocado em sua cadeira. Oi, sou o Pedro. Também acabei de descobrir que tenho uma prima. Sofia aproximou-se habilmente, manobrando sua cadeira com destreza impressionante. Sua cadeira é elétrica? Que legal. A minha é manual, porque prefiro fazer exercício com os braços. Papai diz que é bom para a circulação e para os músculos. Ele sabe tudo sobre isso. Trabalha com pessoas com mobilidade reduzida há anos. Enquanto os adolescentes iniciavam uma conversa animada, Augusto permanecia paralisado na entrada, os olhos fixos na porta que separava o presente do passado, o homem de negócios do menino que, décadas atrás, perdera o irmão mais novo. Venha, Pedro, chamou Sofia, já conduzindo o primo para dentro. Vou te mostrar o instituto enquanto papai termina. Temos até uma piscina para a hidroterapia. Augusto observou o filho se afastar, conversando animadamente com a sobrinha que acabara de conhecer. Uma estranha sensação de pertencimento o invadiu, como se, de alguma forma, as crianças soubessem instintivamente como reconstruir pontes que os adultos haviam destruído. E então, a porta interna se abriu. Um homem de meia-idade, jaleco branco sobre camisa simples, cabelos grisalhos nas têmporas e os inconfundíveis olhos dos Vilela, apareceu no corredor. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Augusto? A voz rouca e hesitante carregava 30 anos de espera. Mateus? Foi tudo que Augusto conseguiu dizer antes que as lágrimas embaçassem sua visão. Naquele momento, enquanto os irmãos se reencontravam após décadas de separação forçada, Fernanda observava a cena com um misto de desprezo e preocupação. Seu telefone vibrou discretamente no bolso. O detetive particular já havia começado a investigação sobre o Dr. Mateus Vilela. O que nenhum deles poderia prever era que aquele reencontro mudaria para sempre o destino dos Vilela, revelando que os verdadeiros laços familiares vão muito além do sangue. São feitos de escolhas, perdão e, acima de tudo, amor genuíno. O abraço entre os irmãos Vilela parecia conter 3 décadas de ausência. Augusto, sempre contido e racional, sentia as barreiras emocionais desmoronarem diante da presença do irmão mais novo. Mateus, por sua vez, tinha os olhos marejados enquanto dava tapinhas desajeitados nas costas do irmão. Nunca pensei que este dia chegaria, murmurou Mateus ao se afastarem. Seus olhos, idênticos aos de Augusto, examinavam o irmão como se tentasse recuperar o tempo perdido através do olhar. Você está igual ao nosso pai. E você à nossa mãe, respondeu Augusto, notando as semelhanças que haviam persistido apesar da separação. Embora tenha o sorriso da vovó Teresa. Você ainda se lembra dela? Como poderia esquecer? Era a única que defendia você quando nossos pais reclamavam das notas escolares. Um silêncio carregado de memórias pairou entre eles. Ao fundo, Fernanda observava a cena com impaciência mal disfarçada, enquanto Neide mantinha distância respeitosa, mas com um sorriso discreto nos lábios. Venham, vamos para minha sala, convidou Mateus, finalmente notando os demais. Sofia provavelmente já levou Pedro para conhecer todo o instituto. Aquela menina não para quieta, mesmo com a cadeira de rodas. A sala de Mateus refletia sua personalidade, simples, funcional, mas acolhedora. Nas paredes, além dos diplomas e certificados, dezenas de fotos de crianças sorrindo, muitas em diferentes estágios de recuperação, algumas em cadeiras de rodas, outras com andadores ou muletas. São seus pacientes? Perguntou Augusto, observando as imagens. Minha família é expandida, corrigiu Mateus com um sorriso. Cada um deles me ensinou algo importante. Sentaram-se em uma pequena área de estar dentro do consultório. Mateus serviu água em copos simples, suas mãos ligeiramente trêmulas, revelando seu nervosismo. Esta é minha esposa, Fernanda, apresentou Augusto, percebendo que não havia feito as devidas apresentações na entrada. Mateus estendeu a mão educadamente. É um prazer conhecê-la. O prazer é meu, doutor, respondeu Fernanda com um sorriso ensaiado. Augusto ficou bastante
impactado com a descoberta de seu paradeiro. Imagino que sim. Foi um choque para mim também quando sua primeira esposa me procurou. Beatriz sempre foi perspicaz, comentou Augusto. Ainda não entendo como manteve tudo em segredo por tanto tempo. Ela queria ter certeza. Antes de contar, investigou tudo minuciosamente. Mateus fez uma pausa. Quando me mostrou as fotos suas com Pedro, contou sobre o acidente. Senti que precisávamos nos reencontrar. Mas então veio a notícia do acidente dela. Como soube? Li nos jornais. Tentei ir ao velório, mas... Mateus encolheu os ombros. Não tive coragem de aparecer assim, do nada, em um momento tão difícil. Pensei que pudesse piorar as coisas para você e Pedro. Nesse momento, risadas ecoaram pelo corredor. Sofia e Pedro apareceram na porta, ambos ofegantes como se tivessem participado de uma corrida de cadeiras de rodas. Pai, o instituto é incrível, exclamou Pedro, os olhos brilhando de entusiasmo. Sofia me mostrou a piscina de hidroterapia e a sala de fisioterapia com todos aqueles equipamentos modernos. Tem até um exoesqueleto robótico para treinar caminhada. E contei que o tio Mateus conseguiu trazer o equipamento com uma doação internacional, complementou Sofia orgulhosamente. Foi o primeiro centro de reabilitação no Nordeste a ter um. Augusto observou a interação entre os primos com uma mistura de espanto e alegria. Pedro, normalmente reservado desde o acidente, mostrava uma animação que não via há anos. Podemos mostrar a casa também, papai? Pediu Sofia. Assim, Pedro conhece meu quarto adaptado. Claro, querida, na verdade, estava prestes a convidar todos para jantar em casa. Não queremos incomodar, disse Augusto automaticamente. Incomodar? Augusto, esperei 30 anos por este momento. Mateus sorriu. Minha casa fica nos fundos do instituto. É simples, mas confortável. E totalmente adaptada para Sofia. Então Pedro se sentirá à vontade. 1 hora depois, estavam todos reunidos na casa de Mateus. Uma construção térrea, modesta, mas aconchegante, com rampas e portas largas para a cadeira de rodas de Sofia. Uma senhora de meia-idade, apresentada como Dona Josefa, cozinheira e ajudante de longa data, preparava o jantar na cozinha. Então, como você veio parar aqui? Perguntou Augusto enquanto Sofia levava Pedro para conhecer o quarto. Mateus respirou fundo, servindo-se de um pouco de água. Após ser deixado no orfanato em Campinas, passei alguns anos esperando que vocês voltassem para me buscar. Um sorriso triste cruzou seu rosto. Crianças são otimistas, não é? Inventava desculpas. Talvez vocês tivessem viajado, talvez estivessem construindo uma casa nova com um quarto especial para mim, talvez estivessem testando minha coragem. Augusto sentiu um nó na garganta. Mateus, eu juro que não sabia. Eu sei agora, Augusto. Beatriz explicou tudo. Mateus fez um gesto tranquilizador. Quando completei 10 anos, comecei a aceitar que ninguém viria. Uma professora do orfanato percebeu minha dislexia e começou a me ajudar com técnicas especiais de leitura. Foi ela quem me mostrou que eu não era burro, como nossos pais pensavam. Era apenas diferente. E como veio parar em Recife? Perguntou Neide, genuinamente interessada. Aos 18, saí do orfanato. Trabalhei como servente de pedreiro inicialmente. Depois, consegui um emprego como auxiliar de enfermagem em um hospital. Um dos médicos percebeu meu interesse pela medicina e me incentivou a prestar vestibular. Mateus sorriu ao lembrar. Estudei como um louco, usando técnicas para contornar a dislexia. Falhei 2 vezes, mas na terceira consegui. Formei-me aos 30 anos. Por que reabilitação motora? Perguntou Augusto, genuinamente curioso. Durante a faculdade, fiz estágio em um hospital que atendia vítimas de acidentes de trânsito. Vi muitas crianças e adolescentes que perdiam a mobilidade e, com ela, a esperança. Identifiquei-me com aquele sentimento de abandono, de achar que a vida havia acabado. Mateus olhou pela janela na direção da clínica. Decidi que queria devolver esperança a essas pessoas. E Sofia? Como ela entrou na sua vida? A pergunta de Augusto fez os olhos de Mateus brilharem.
Sofia foi uma paciente. Tinha 5 anos quando chegou à clínica, vítima de uma meningite que afetou sua medula. Órfã de mãe, com um pai ausente que acabou abandonando-a completamente após a doença. Mateus sorriu com ternura. Acompanhei seu tratamento por meses, e quando o pai assinou os documentos renunciando à guarda, não pensei 2 vezes. Já a considerava minha filha. Ela parece uma garota incrível, comentou Neide. É a luz da minha vida. E hoje... Mateus olhou para Augusto com emoção. Hoje nossa família cresceu novamente. Fernanda, que permanecera estranhamente quieta, finalmente falou. Realmente fascinante. Sua história, doutor. De órfão abandonado a médico respeitado, criando uma deficiente por conta própria. Parece até roteiro de novela mexicana. O comentário caiu como uma bomba no ambiente acolhedor. Augusto encarou a esposa com indignação, enquanto Neide prendia a respiração. Fernanda, repreendeu Augusto. Para surpresa de todos, Mateus riu levemente. Confesso que às vezes também penso assim. A vida tem mais imaginação que qualquer roteirista. Ele encarou Fernanda com calma. Mas não crio Sofia por conta própria. Tenho uma rede de apoio maravilhosa. Dona Josefa, os colegas da clínica, a comunidade, e Sofia não é deficiente. Ela tem uma deficiência, mas é muito mais que isso. É inteligente, determinada, alegre. Nesse momento, Pedro e Sofia retornaram à sala, quebrando a tensão. Pai, o quarto da Sofia tem barras em todas as paredes para ela se transferir da cadeira sozinha, exclamou Pedro animadamente. E uma escrivaninha com altura ajustável. Podemos adaptar meu quarto assim também? Antes que Augusto pudesse responder, Fernanda interveio. Essas adaptações são caras, Pedro, e desnecessárias, já que você tem a Neide para ajudá-lo. Um silêncio constrangedor preencheu a sala. Sofia olhou para a madrasta de Pedro com espanto, enquanto Mateus observava a dinâmica familiar com interesse clínico. Na verdade, disse Mateus calmamente, a independência é parte fundamental da reabilitação. As adaptações custam menos que muitos tratamentos e proporcionam dignidade e autoconfiança. Sofia faz quase tudo sozinha, acrescentou Pedro admirado. Ela até me ensinou uma técnica para passar da cadeira para a cama sem precisar de ajuda. O jantar transcorreu com conversas amenas, mas a tensão entre Augusto e Fernanda era palpável. Quando Dona Josefa trouxe a sobremesa, uma cocada nordestina que encantou Pedro, Mateus finalmente tocou no assunto que pairava no ar. Augusto, sobre nossos pais. Eles se foram há mais de 10 anos, respondeu Augusto. Mamãe teve um AVC e papai faleceu 6 meses depois. Nunca mencionaram a verdade sobre você. Imaginei. Mateus assentiu. Procurei por vocês durante anos. Quando finalmente descobri que você era o famoso empresário Augusto Vilela, pensei em fazer contato. Mas temia sua reação. Temia que soubesse a verdade e tivesse concordado com a decisão deles. Nunca teria concordado. A voz de Augusto falhou, mas fui covarde por não questionar mais, por aceitar as desculpas vazias sobre sua ausência. Éramos crianças, Augusto. Você tinha apenas 8 anos. Mateus estendeu a mão sobre a mesa, tocando o braço do irmão. O importante é que estamos aqui agora. Após o jantar, enquanto as crianças mostravam a Neide o jardim adaptado nos fundos da casa, Mateus levou Augusto ao seu escritório pessoal. Há algo que preciso lhe mostrar, disse, retirando uma caixa antiga de uma estante. Guardei isto por todos esses anos. Dentro da caixa estava um dinossauro de plástico verde, gasto pelo tempo, com uma perna quebrada. Meu tiranossauro, murmurou Augusto, reconhecendo instantaneamente o brinquedo. Dei para você no seu aniversário de 5 anos. Foi a única coisa que consegui trazer do orfanato quando saí. Meu último elo com você, com nossa vida anterior. Augusto pegou o brinquedo com mãos trêmulas. As memórias inundaram sua mente. O sorriso de Mateus ao ganhar o presente, as brincadeiras inventando histórias sobre dinossauros, as noites lendo contos de aventura para o irmão mais novo que ainda lutava para decifrar as letras. Como pude esquecer tudo isso? Sussurrou,
mais para si mesmo que para Mateus. Você não esqueceu, respondeu o irmão gentilmente. Apenas guardou em um lugar seguro no coração, até estar pronto para olhar novamente. Naquele momento, gritos vindos do jardim interromperam a conversa. Correndo para fora, encontraram Pedro caído na grama, com Sofia e Neide ao seu lado. O que aconteceu? Perguntou Augusto apavorado. Ele tentou sair da cadeira sozinho para sentir a grama, explicou Sofia preocupada. Acho que se desequilibrou. Estou bem, pai, assegurou Pedro, embora seu rosto demonstrasse dor. Só torci o pulso na queda. Mateus imediatamente assumiu sua postura profissional, examinando cuidadosamente o braço do sobrinho. Não parece quebrado, mas precisamos fazer um raio-x para ter certeza. Vamos à clínica. Enquanto Mateus levava Pedro para o instituto, acompanhado por Neide e Sofia, Augusto permaneceu na varanda, observando o céu estrelado de Recife. A culpa o consumia. Estava tão absorto nas revelações sobre o passado que não supervisionou o filho adequadamente. Sempre soube que essa viagem seria um desastre, comentou Fernanda, aparecendo ao seu lado. Primeiro, descobrimos que sua família abandonou uma criança com problemas. Agora, Pedro se machuca tentando imitar a prima deficiente. Augusto virou-se lentamente, encarando a esposa com uma clareza que nunca tivera antes. É isso que você vê, Fernanda? Uma prima deficiente? Não uma adolescente brilhante e independente que inspira meu filho a superar suas limitações? O que vejo é Pedro se machucando por causa de ideias absurdas sobre independência. Ele precisa aceitar que nunca será como os outros meninos. Você está errada. A voz de Augusto era firme. O que Pedro precisa aceitar é que será diferente, mas não menos capaz. E para isso, precisa de pessoas que acreditem nele, não que o diminuam. Como se atreve? Tudo o que fiz foi tentar trazê-lo para a realidade. Não, Fernanda. Tudo o que você fez foi tentar moldar meu filho e minha vida para servirem aos seus propósitos. Augusto suspirou profundamente. Acho que finalmente estou vendo com clareza. Esta viagem não foi um desastre. Foi uma revelação. Naquela noite, enquanto Pedro dormia no quarto de Sofia com o pulso enfaixado, mas um sorriso no rosto por ter encontrado uma amiga que realmente o entendia, Augusto tomou uma decisão que mudaria o curso de todas as suas relações. Do lado de fora da casa, sentada sozinha em um banco do jardim, Fernanda falava ao telefone em voz baixa. Preciso dessa informação o mais rápido possível, sussurrava com urgência. Qualquer coisa que possa desacreditar esse médico milagroso, meu casamento depende disso. O que ela não sabia era que Neide, retornando silenciosamente após verificar Pedro, escutava cada palavra, confirmando suas piores suspeitas sobre as verdadeiras intenções da patroa. A lua crescente iluminava o céu de Recife, testemunha silenciosa de uma família lentamente se reconstruindo e de uma mulher desesperadamente tentando manter o controle sobre um império que começava a desmoronar. A manhã em Recife amanheceu com o céu carregado, prenunciando tempestade. Na pequena casa anexa ao Instituto Novos Passos, o clima não era diferente. Augusto havia passado a noite em claro, remoendo memórias e decisões, enquanto Fernanda dormia no quarto de hóspedes, isolada por sua própria escolha. Como está o pulso, filho? Perguntou Augusto, encontrando Pedro na cozinha, onde Sofia preparava um café da manhã tipicamente nordestino com a ajuda de Dona Josefa. Quase nem dói mais, respondeu o menino alegremente. Tio Mateus disse que foi só uma torção leve. E olha, Sofia me ensinou a fazer tapioca. Augusto observou maravilhado como o filho manuseava a massa de tapioca na frigideira, sentado em sua cadeira de rodas adaptada à altura do fogão. Um tipo de independência que nunca havia considerado possível. O segredo é adaptar o ambiente, não a pessoa, explicou Sofia, percebendo o olhar surpreso do tio. Papai sempre diz isso. Sofia tem razão, concordou Mateus entrando na cozinha. A maioria das limitações não está na deficiência, mas no mundo que construímos ignorando a diversidade humana. Augusto assentiu, um nó na garganta.
Quantas oportunidades Pedro havia perdido, porque ele, como pai, não enxergara além da cadeira de rodas. Temos um dia cheio pela frente, continuou Mateus, servindo-se de café. Pensei em mostrar a vocês o projeto de expansão do Instituto. Estamos captando recursos para construir um centro esportivo adaptado. Parece incrível, respondeu Augusto. Na verdade, gostaria de conhecer melhor seu trabalho. Talvez possamos colaborar de alguma forma. O olhar de Mateus se iluminou com a possibilidade. Seria extraordinário. Há tantas crianças na fila de espera por atendimento. Fernanda surgiu na porta da cozinha, impecavelmente vestida e maquiada apesar da hora matinal. Bom dia a todos, cumprimentou com um sorriso artificial. Augusto, podemos conversar em particular antes de qualquer programa? Relutantemente, Augusto seguiu a esposa até o jardim. O céu escurecia cada vez mais, e trovões distantes anunciavam a chegada iminente da chuva. Precisamos voltar para São Paulo hoje, declarou Fernanda sem rodeios. Sua construtora tem aquela reunião com investidores chineses amanhã, lembra? Não pode simplesmente abandonar seus negócios por causa dessa reunião familiar. A reunião pode ser conduzida pelo Marcelo. Para isso tenho um vice-presidente. E quanto ao jantar beneficente da fundação? Comprometemos presença, Augusto. São pessoas importantes, contatos essenciais para seus projetos. Augusto estudou o rosto da mulher que escolhera para ser sua esposa após a perda de Beatriz. Como pudera ser tão cego? É interessante como você sempre se lembra dos compromissos sociais e de negócios, Fernanda, mas nunca das necessidades emocionais do meu filho. Não seja injusto. Só estou pensando no seu patrimônio, no futuro de Pedro. Você trabalhou a vida inteira para construir o Império Vilela. Um império, Augusto repetiu pensativamente. Sabe qual foi o custo desse império, Fernanda? Meus pais abandonaram um filho porque não se encaixava na imagem perfeita que queriam projetar. Eu perdi 30 anos da vida do meu irmão e quase perdi a infância do meu filho, afundado em reuniões e viagens de negócios. Fernanda percebeu que precisava mudar de estratégia. Sua voz adquiriu um tom mais suave. Amor, entendo sua emoção neste momento. É natural sentir-se culpado, mas não podemos tomar decisões precipitadas baseadas em culpa ou emoção. Ela tocou o braço dele gentilmente. Vamos voltar para casa. Processar tudo isso com calma. Depois podemos retornar, quem sabe convidar seu irmão e a sobrinha para nos visitarem em São Paulo. Por um momento, Augusto quase cedeu ao apelo da razão prática que sempre guiara sua vida. Mas então lembrou-se do dinossauro de brinquedo guardado por Mateus durante décadas, da expressão de Pedro ao fazer tapioca com Sofia, do abraço do irmão que esperara 30 anos para acontecer. Não, Fernanda, vamos ficar mais alguns dias. Sua voz era suave, mas resoluta. Você pode voltar se quiser. Enviarei o jato para buscá-la. Antes que ela pudesse responder, o celular de Augusto tocou. Era Roberto, o mordomo, ligando de São Paulo. Senhor Vilela, perdoe-me incomodá-lo, mas houve uma situação estranha na mansão. Um homem veio perguntar sobre o Dr. Mateus Vilela. Disse que estava fazendo uma pesquisa para uma revista médica, mas fez perguntas muito específicas sobre o passado dele e sobre o senhor. Augusto franziu o senho. Como ele sabia que Mateus é meu irmão? Não divulgamos isso. Não sei, senhor, mas ele deixou um cartão. Trata-se de um investigador particular, não um jornalista. Augusto sentiu o sangue gelar. Virou-se lentamente para Fernanda, que empalideceu ao perceber que fora descoberta. Obrigado, Roberto. Ligarei mais tarde. Desligou o telefone encarando a esposa. Você contratou um investigador para levantar informações sobre meu irmão? Augusto, eu posso explicar. Explicar o que exatamente? Que está procurando algo para desacreditar Mateus? Para afastar Pedro dele? Para manter seu estilo de vida intacto? Você está sendo irracional. Mal conhece esse homem. E se ele estiver mentindo? E se for um impostor? Você tem uma fortuna, Augusto. Pessoas fariam qualquer coisa para... Pare! A voz de Augusto trovejou, silenciando-a. Olhe nos olhos dele, Fernanda. Olhe e diga que não vê meu pai refletido ali,
que não percebe os mesmos gestos, o mesmo timbre de voz. Mateus é meu irmão. O teste não está no DNA. Está em cada lembrança compartilhada, em cada palavra dita. Um raio cortou o céu, seguido imediatamente por um trovão ensurdecedor. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, pesadas e inclementes. Você vai perder tudo por causa dessa fantasia familiar, ameaçou Fernanda, a máscara de doçura completamente abandonada. Vai jogar fora anos de trabalho duro para bancar o instituto de caridade do seu irmãozinho rejeitado. Algo estalou dentro de Augusto. Todas as dúvidas e hesitações dos últimos dias se dissiparam como névoa sob o sol forte. Sabe qual é a diferença entre você e Mateus, Fernanda? Ele transformou sua rejeição em força para ajudar outros. Você transformou minha dor em oportunidade para se aproveitar. A chuva agora caía torrencialmente, encharcando ambos em segundos. Fernanda tentou uma última cartada. Pense no Pedro. Ele precisa de estabilidade, de uma família. Exatamente. E é isso que estou dando a ele agora. Uma família verdadeira, baseada em amor e aceitação, não em aparências e conveniências. No alpendre da casa, Mateus observava a discussão à distância, protegido da chuva. Ao seu lado, Neide segurava uma bandeja de café que pretendia servir no jardim antes da tempestade. "Devo interferir?" perguntou Mateus preocupado. "Não, doutor. Algumas tempestades precisam acontecer para limpar o ar." A sabedoria de Neide, construída em décadas de observação silenciosa, raramente falhava. Seu irmão está finalmente encontrando sua voz. Na cozinha, Pedro e Sofia observavam a chuva pela janela, inconscientes do drama que se desenrolava no jardim. "Sua mãe gostava de chuva?" perguntou Sofia, enquanto moldava mais uma tapioca. "Adorava. Dizia que era o céu lavando as tristezas do mundo." Pedro sorriu com a lembrança. "Sempre fazíamos chocolate quente em dias de tempestade." "Podemos fazer também. Dona Josefa tem chocolate em pó na despensa." Enquanto os adolescentes se aventuravam na culinária, no jardim, a discussão atingia seu ápice. "Estou indo embora hoje mesmo", declarou Fernanda, tremendo de raiva sob a chuva. "Espero que não se arrependa dessa loucura, Augusto." "Loucura foi ter me casado com alguém que vê meu filho como um fardo e meu irmão como uma ameaça." Augusto falou com uma calma que surpreendeu até a si mesmo. "O jato está à sua disposição. Enviarei as malas depois." "Você não pode estar falando sério. 2 anos de casamento jogados fora por causa de... 2 anos de mentiras, Fernanda. De fingir interesse por Pedro enquanto o desprezava pelas costas. De usar minha culpa e solidão para seu benefício." Acabou. Um flash de fúria cruzou o rosto perfeitamente maquiado de Fernanda. "Vai se arrepender disso. Tenho direitos como sua esposa." "Temos um acordo pré-nupcial bastante claro sobre isso, mas não se preocupe, serei generoso, desde que fique longe da minha família." Fernanda girou nos calcanhares, entrando na casa como um furacão. Passou pela cozinha sem olhar para Pedro e Sofia, dirigindo-se diretamente ao quarto para arrumar suas coisas. Mateus aproximou-se do irmão oferecendo uma toalha. "Está tudo bem?" Augusto aceitou a toalha, secando o rosto encharcado. "Pela primeira vez em muito tempo, acho que... sim." Na cozinha, Neide encontrou os adolescentes preparando chocolate quente. "Dona Neide", chamou Pedro preocupado. "Fernanda parece furiosa. O que aconteceu?" A governanta escolheu as palavras com cuidado. "Seu pai e ela tiveram um desentendimento, Pedro. Acho que ela voltará para São Paulo hoje." "E nós?" O medo era evidente nos olhos do menino. "Ficaremos mais alguns dias", respondeu Augusto, entrando na cozinha encharcado. "Se seu tio e sua prima não se importarem com nossa companhia." O rosto de Pedro se iluminou instantaneamente. "Verdade, pai?" "Verdade. Temos muito tempo para recuperar, muitas histórias para conhecer." Sofia bateu palmas entusiasticamente. Isso é incrível. Podemos levar Pedro ao projeto de surf adaptado na praia de Boa Viagem, papai. E à apresentação do coral de crianças do Instituto." Mateus sorriu, observando o entusiasmo da filha.
Parece um excelente plano. 2 horas depois, o jato particular dos Vilela decolava do aeroporto do Recife, levando apenas Fernanda de volta a São Paulo. No banco traseiro da aeronave vazia, ela digitava furiosamente em seu celular, contatando advogados e planejando sua próxima jogada. Não deixaria escapar a fortuna dos Vilela sem lutar. Na casa de Mateus, a tempestade finalmente dava trégua. Augusto encontrou o irmão em seu escritório, revisando prontuários de pacientes. "Podemos conversar 1 minuto?" Mateus indicou a cadeira à sua frente. "Claro. Está tudo bem?" "Na verdade, tenho uma proposta a fazer." Augusto sentou-se, organizando os pensamentos. "Seu trabalho aqui é incrível, Mateus. Mas você está limitado por recursos, espaço, equipamentos. Fazemos o que podemos com o que temos." Mateus sorriu. "Aprendi a não sonhar muito grande. Talvez esteja na hora de mudar isso." Augusto inclinou-se para a frente, os olhos brilhando com um propósito renovado. "Estou pensando em criar uma fundação, algo substancial, com recursos suficientes para expandir seu instituto, construir outros pelo país." Mateus piscou surpreso. "Augusto, isso custaria milhões." "Tenho milhões. Construí um império, lembra? Talvez seja a hora de usá-lo para algo que realmente importe." "Não sei o que dizer." "Diga que vai considerar ser o diretor médico da Fundação Novos Passos." Augusto sorriu. "Quero usar a expertise da construtora Vilela para criar espaços verdadeiramente inclusivos, hospitais, escolas, áreas públicas, tudo projetado pensando na diversidade humana, como você sempre diz." "É um projeto ambicioso." "Também estava pensando..." Augusto hesitou. "Talvez você e Sofia pudessem considerar se mudar para São Paulo. Não imediatamente, claro, mas eventualmente. Poderíamos estabelecer a sede da fundação lá, e Pedro ficaria tão feliz em ter vocês por perto." Mateus observou o irmão por um longo momento. "Isso tem a ver com sua separação? Não quero que tome decisões precipitadas baseadas na emoção do momento, Augusto." "Não, Mateus. A verdade é que venho questionando o sentido da minha vida há anos. Desde que perdi Beatriz, desde o acidente de Pedro. Construí prédios por toda São Paulo, mas qual foi o impacto real disso? Criar espaços que realmente transformem vidas, isso sim seria um legado que valeria a pena deixar." No jardim, agora banhado pelo sol que voltava a brilhar após a tempestade, Pedro e Sofia planejavam animadamente os próximos dias. "E depois podemos visitar o projeto de bocha adaptada", sugeria Sofia. "É super divertido." "Nunca joguei bocha", admitiu Pedro. "Eu te ensino. É todo sobre estratégia e precisão, não força. Sou campeã regional, sabia?" O orgulho na voz da prima fez Pedro sorrir. Nunca havia considerado que esportes ainda poderiam fazer parte de sua vida. Neide observava os adolescentes à distância, o coração transbordando de alegria ao ver Pedro tão animado. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Roberto informando que Fernanda havia chegado à ação. Paulo e ordenado que todos os funcionários preparassem suas coisas para serem removidas da mansão. "A tempestade paulistana apenas começou", murmurou Neide para si mesma, mas sem real preocupação. Pela primeira vez desde o acidente, sentia que a família Vilela estava no caminho certo, mesmo que esse caminho fosse cheio de obstáculos. No escritório, os irmãos Vilela continuavam sua conversa, reconstruindo pontes e planejando um futuro que nenhum dos dois poderia ter imaginado apenas uma semana antes. "Há algo mais que preciso confessar", disse Augusto hesitante. "Durante todos esses anos, tive sonhos recorrentes. Sonhava com você criança, chorando, me chamando. Acordava angustiado, sem entender o porquê. A mente tem formas misteriosas de preservar o que o coração não quer esquecer", respondeu Mateus. "Prometo que nunca mais nos separaremos", declarou Augusto, a voz embargada. "Seja lá o que Fernanda tente fazer, seja lá quais obstáculos surjam, somos uma família agora." "Somos uma família", concordou Mateus. "Sempre fomos. Só estivemos temporariamente separados. Do lado de fora, o céu de Recife voltava a exibir seu azul intenso,
como se a tempestade tivesse sido apenas um interlúdio necessário para limpar o ar e permitir um novo começo. Exatamente como a tempestade emocional que acabara de passar pela família Vilela. Mas enquanto um novo capítulo se iniciava em Recife, em São Paulo, Fernanda entrava no escritório de um dos advogados mais implacáveis da cidade, determinada a garantir sua parte no império que acreditava ter ajudado a manter. A batalha estava apenas começando. Um ano se passou desde aquela tempestade em Recife, transformando profundamente a vida da família Vilela. A antiga mansão no Morumbi havia sido vendida, dando lugar a uma nova residência no Alto de Pinheiros. Uma casa ampla e moderna, totalmente adaptada, com jardins acessíveis e tecnologia de automação que permitia a Pedro controlar seu ambiente com independência. No centro de São Paulo, um edifício imponente ostentava a placa recém-inaugurada: Fundação Novos Passos, Centro de Reabilitação e Inclusão. Era uma manhã ensolarada de domingo, e uma pequena multidão se reunia para a cerimônia de inauguração oficial. Nervoso? Perguntou Mateus, ajeitando a gravata do irmão enquanto aguardavam nos bastidores do auditório. Um pouco, admitiu Augusto, observando pela fresta da cortina as centenas de pessoas que lotavam o espaço. Médicos, terapeutas, pacientes, familiares, autoridades e imprensa. Nunca gostei de falar em público. Engraçado, provocou Mateus. Você que comandava reuniões com dezenas de investidores estrangeiros. Isso era diferente. Era apenas negócios. Augusto sorriu. Isto é pessoal. No camarim improvisado ao lado, Sofia ajudava Pedro a arrumar o cabelo. Aos 13 anos, o garoto havia crescido vários centímetros no último ano. O rosto, antes sempre marcado por uma sombra de tristeza, agora exibia a confiança típica de um adolescente que começa a encontrar seu lugar no mundo. Pronto para o grande discurso, primo? Perguntou Sofia, que aos 15 anos já demonstrava a elegância e determinação que fariam dela uma líder no futuro. Acho que sim. Pedro ajustou a posição na cadeira de rodas motorizada, presente de aniversário do pai e do tio. Ainda não acredito que vou falar na frente de tanta gente. Você vai arrasar. Sofia apertou o ombro do primo encorajadoramente. Lembre-se do que ensaiamos. Neide entrou no camarim, agora vestindo o uniforme oficial da fundação, muito diferente do antigo avental de governanta. Como coordenadora de acolhimento familiar, seu papel era fundamental na transição das famílias para a nova realidade após o diagnóstico de uma deficiência. Está na hora, crianças, anunciou com um sorriso afetuoso. A cerimônia vai começar. No auditório, as luzes diminuíram e um vídeo institucional começou a ser exibido na tela gigante. Imagens da pequena clínica em Recife se transformavam gradualmente na imponente estrutura do novo centro em São Paulo, uma metáfora visual da jornada da família Vilela. Entre o público, rostos conhecidos e desconhecidos compartilhavam a mesma expectativa. Na primeira fileira, Dona Josefa, que se mudara com Mateus e Sofia para São Paulo, enxugava lágrimas de emoção. Ao seu lado, Roberto, o fiel mordomo, agora aposentado, mas ainda parte da família, sorria discretamente. Augusto subiu ao palco sob aplausos calorosos. Ajustando o microfone, respirou fundo antes de começar seu discurso. Bom dia a todos. É com profunda emoção que inauguramos oficialmente a Fundação Novos Passos. Sua voz, normalmente firme em negociações milionárias, tremia ligeiramente. Esta instituição nasce de uma história pessoal de perda, reencontro e, acima de tudo, de amor. Nas fileiras intermediárias, uma mulher elegante observava com expressão indecifrável. Fernanda Vilela, ou melhor, Fernanda Cardoso, após o divórcio, havia sido convidada para a cerimônia para surpresa de muitos. O processo de separação fora menos tempestuoso do que o esperado. Após a ameaça inicial de uma batalha judicial, ela aceitara um acordo generoso, mas significativamente menor do que esperava, quando Augusto ameaçou expor publicamente seu tratamento a Pedro. Muitos de vocês conhecem a trajetória da construtora Vilela, empresa fundada por meu pai há 4 décadas,
continuou Augusto. Construímos arranha-céus, shopping centers, condomínios de luxo. Mas hoje percebo que, apesar de todo o concreto e aço erguidos, nunca nos preocupamos verdadeiramente em construir espaços para todos. Ele fez uma pausa, buscando o olhar do irmão na primeira fileira. Foi preciso que meu filho Pedro sofresse um acidente e perdesse os movimentos das pernas para que eu começasse a enxergar as barreiras invisíveis que criamos em nossa sociedade. Foi preciso reencontrar meu irmão Mateus, após 30 anos de separação injusta, para compreender que nossas limitações mais profundas não estão nos corpos, mas nos preconceitos que carregamos. No telão, imagens de Pedro e Sofia praticando esportes adaptados alternavam-se com fotos da construção do centro, mostrando a evolução do projeto. A Fundação Novos Passos nasce com um propósito claro: transformar limitações em possibilidades. Não se trata apenas de reabilitação física, mas de reconstrução da autoestima, da independência, da dignidade. E, acima de tudo, trata-se de redesenhar espaços, físicos e sociais, para incluir a diversidade humana em toda sua plenitude. Augusto explicou então a estrutura da nova fundação, o centro principal em São Paulo, com alas de reabilitação motora, cognitiva e sensorial, os programas de esportes adaptados, o núcleo de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias assistivas, a escola de formação para profissionais e o ambicioso plano de expandir para outras capitais brasileiras nos próximos 5 anos. Mas talvez o aspecto mais inovador seja a nossa divisão de arquitetura inclusiva, destacou com orgulho evidente. A construtora Vilela não construirá mais um único edifício que não seja plenamente acessível. E ofereceremos consultoria gratuita para empresas e órgãos públicos que desejarem adaptar seus espaços. Após quase 20 minutos de apresentação, Augusto preparou-se para o momento mais importante da cerimônia. Agora gostaria de chamar ao palco as 2 pessoas que são a verdadeira inspiração por trás deste projeto, meu filho Pedro e meu irmão, Dr. Mateus Vilela. Sob aplausos entusiasmados, Mateus subiu ao palco empurrando a cadeira de Pedro. O menino parecia nervoso, mas determinado. Sofia, nos bastidores, erguia os polegares em sinal de encorajamento. Mateus tomou a palavra primeiro, descrevendo sua jornada desde o pequeno instituto no Recife até a direção médica da nova fundação. Com humildade característica, destacou que o mérito não era dele, mas dos pacientes que nunca desistiram mesmo diante dos maiores obstáculos. Aprendi mais com meus pacientes do que jamais ensinei, confessou emocionado. E talvez a lição mais importante tenha vindo de minha filha Sofia, que me mostrou que cadeiras de rodas não impedem voos altos. Quando chegou o momento de Pedro falar, um silêncio expectante tomou conta do auditório. O adolescente ajustou o microfone e, com voz inicialmente trêmula, que foi ganhando firmeza, compartilhou sua experiência. Antes do acidente, eu era apenas um menino comum que adorava futebol. Depois achei que minha vida havia acabado. Passei meses me perguntando, por que eu? Pedro fez uma pausa, percorrendo a plateia com o olhar. Hoje entendo que essa era a pergunta errada. A pergunta certa é, para quê? Para que essa experiência? O que posso fazer com ela? Seus olhos encontraram Fernanda na plateia. Não havia raiva ou ressentimento, apenas uma serenidade surpreendente para alguém tão jovem. No caminho mais difícil da minha vida, perdi algumas pessoas, mas também ganhei outras. Descobri um tio incrível e uma prima que se tornou minha melhor amiga. Percebi que meu pai, apesar de todas as suas falhas, tem um coração enorme. E principalmente descobri que todos nós temos limitações. Algumas são apenas mais visíveis que outras. Augusto não conseguia conter as lágrimas ao ouvir o filho falar com tanta maturidade. Ao seu lado, Mateus apertava discretamente seu ombro em apoio silencioso. Esta fundação não é sobre superação no sentido de vencer a deficiência, continuou Pedro, surpreendendo a todos com sua eloquência. É sobre criar um mundo onde ter uma deficiência não significa ser menos,
significa apenas ser diferente, e diferentes todos somos. Após as falas emocionantes, a cerimônia prosseguiu com a apresentação do coral inclusivo, crianças e adolescentes com diversas deficiências cantando "É preciso saber viver", arrancando mais, lágrimas e aplausos. No coquetel que seguiu a inauguração, Augusto foi abordado por Fernanda, que mantivera distância nos últimos meses. "Impressionante o que você construiu aqui", comentou ela, segurando uma taça de champanhe. "Nunca imaginei que abandonaria os arranha-céus pelos centros de reabilitação." "As pessoas mudam, Fernanda", Augusto respondeu serenamente. "Às vezes, precisamos perder algo para encontrar nosso verdadeiro propósito." "Pedro está diferente." Ela observou o ex-enteado à distância, rindo com Sofia e um grupo de adolescentes, alguns em cadeiras de rodas, outros com diferentes aparatos assistivos. Mas feliz. Ele encontrou seu lugar, e pessoas que o aceitam exatamente como ele é. Fernanda assentiu pensativamente. "Eu nunca soube como lidar com a situação dele. Talvez eu tenha sido cruel por medo e ignorância." A admissão surpreendeu Augusto. "Todos cometemos erros, Fernanda. Alguns maiores que outros." Ela suspirou. "Estou me mudando para Paris na próxima semana. Recebi uma proposta para dirigir a filial de uma revista de moda. Fico feliz por você, de verdade." "Antes de ir," Fernanda hesitou. "Gostaria de falar com Pedro, para me desculpar." "Acha que ele falaria comigo?" Augusto olhou para o filho, agora mostrando orgulhosamente os controles de sua cadeira motorizada para os amigos. "Acho que sim. Pedro tem um coração maior que todos nós." Do outro lado do salão, Neide observava a interação com interesse. Ao seu lado, Dona Josefa comentava sobre as mudanças do último ano. "Se alguém me dissesse que estaria morando em São Paulo aos 65 anos, eu riria na cara da pessoa", confidenciou a nordestina. "Mas aqui estou, trabalhando numa fundação chique e vendo Sofia florescer como nunca." "A vida nos surpreende", concordou Neide. "Quando a dona Beatriz me entregou aquela carta, jamais imaginei que resultaria em tudo isso." Seus olhos pousaram em Mateus, que conversava animadamente com um grupo de médicos. O homem que fora abandonado na infância agora liderava uma instituição que transformaria milhares de vidas. Ao final da tarde, enquanto os convidados começavam a se dispersar, a família Vilela se reuniu para uma foto oficial em frente ao painel com o logo da fundação. Uma figura estilizada dando um passo adiante, representando o avanço contínuo mesmo diante de obstáculos. "Acho que a mamãe estaria orgulhosa", comentou Pedro, enquanto se posicionavam para a fotografia. "Tenho certeza que sim", respondeu Augusto, colocando a mão no ombro do filho. "Na verdade, foi ela quem tornou tudo isso possível." Mateus sorriu concordando. Beatriz enxergou além das aparências. Viu a verdade quando todos preferiam a comodidade das mentiras. "Igual a dona Neide", acrescentou Sofia, puxando a governanta para participar da foto. "Vocês não acham que ela devia estar na foto da família também?" "Sem dúvida", concordou Augusto. "Neide é família tanto quanto qualquer um de nós." Enquanto o fotógrafo preparava o equipamento, Augusto refletia sobre a jornada extraordinária do último ano. A dor do passado não havia desaparecido completamente. Algumas cicatrizes nunca se apagam totalmente, mas agora servia a um propósito maior, transformando-se em combustível para mudanças positivas. "Todos juntos", instruiu o fotógrafo. "No 3. 1, 2, 3. O flash capturou o momento. Não apenas 4 pessoas sorridentes, mas um novo conceito de família, reconstruída sobre bases de aceitação, respeito e amor incondicional. Na semana seguinte à inauguração, Augusto encontrou Pedro no jardim adaptado da nova casa, praticando arremessos de basquete em uma cesta especialmente instalada para sua altura. O menino havia desenvolvido uma paixão pelo esporte após participar de um workshop com atletas paraolímpicos. "Você está ficando bom nisso", elogiou, observando o filho acertar 3 arremessos consecutivos. Pedro sorriu, orgulhoso.
Sofia diz que tem o potencial para competir, talvez nas Paralimpíadas de 2032. Augusto sentou-se no banco próximo à quadra. Tenho uma surpresa para você. O quê? Os olhos do menino brilharam com expectativa. Lembra que você sempre quis conhecer a Praia de Santos, mas nunca fomos porque achávamos que seria difícil com a cadeira. Pedro assentiu, uma sombra de desapontamento cruzando seu rosto ao lembrar das diversas viagens canceladas após o acidente. Bem, a Fundação está lançando um programa piloto de praias acessíveis. Augusto sorriu. E adivinha qual será a primeira praia a receber passarelas especiais, cadeiras anfíbias e instrutores de surf adaptado? Santos? Sério? A animação de Pedro era contagiante. Iremos no próximo final de semana. Mateus, Sofia e toda a equipe. Será o teste oficial antes da abertura ao público. Pedro impulsionou a cadeira para perto do pai, abraçando-o com força. Obrigado, pai, por tudo. Naquela noite, depois que Pedro adormeceu, Augusto encontrou Mateus no escritório da casa, revisando projetos para a expansão da fundação. Nunca imaginei que me veria trabalhando até tarde em projetos sociais ao invés de contratos milionários, comentou servindo-se de um café. Mateus sorriu tirando os óculos de leitura. Arrependido? Nem por um segundo. Augusto sentou-se de frente para o irmão. Sabe o que Pedro me disse hoje? Que pela primeira vez desde o acidente, não se sente mais o menino da cadeira de rodas. Ele é apenas Pedro, que joga basquete, que tem amigos, que sonha com as Paralimpíadas. Isso é mais valioso que qualquer império, não é? Infinitamente mais. Augusto fez uma pausa contemplando o retrato de família na mesa, uma foto recente, com todos sorridentes no jardim da nova casa. Estive pensando, talvez seja a hora de reduzir ainda mais meu papel na construtora. Talvez vender a maioria das ações e focar integralmente na fundação. Tem certeza? A construtora é o legado do nosso pai. Exatamente. Augusto encarou o irmão. E que legado foi esse? Edifícios inacessíveis, famílias destruídas em nome de aparências, valores distorcidos. Quero deixar um legado diferente, Mateus. Um que Pedro possa realmente se orgulhar de continuar um dia. 3 meses depois, a capa da mais respeitada revista de negócios do Brasil estampava a foto dos irmãos Vilela, com a manchete: De construtora à fundação. Como a família Vilela está redesenhando a inclusão no Brasil. A reportagem destacava não apenas o sucesso da Fundação Novos Passos, mas a revolucionária decisão de Augusto de converter 70% dos ativos da construtora em um fundo perpétuo para garantir a sustentabilidade da fundação pelas próximas gerações. Na nova sede da fundação, agora plenamente operacional, uma placa discreta na entrada do auditório principal trazia uma inscrição que resumia a filosofia da instituição. Para Beatriz Vilela, que enxergou além das aparências e nos ensinou que a verdadeira família nasce do amor, não do sangue. E assim, dos destroços de uma família despedaçada por preconceitos e mentiras, nasceu não apenas uma nova estrutura familiar, mas uma instituição que transformaria a vida de milhares de brasileiros, provando que mesmo as histórias que começam com abandono podem terminar com acolhimento, e que o verdadeiro valor de uma pessoa jamais pode ser medido por suas limitações, mas por sua capacidade de amar e ser amada. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Augusto, Pedro, Mateus e Sofia tenha tocado seus corações. Para continuar explorando histórias emocionantes que revelam a verdadeira essência das relações familiares, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente cativantes. Encontrem-na aqui clicando no link à esquerda. Se esta história os emocionou, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Diariamente, trazemos novas histórias que exploram a complexidade das relações humanas e a beleza da superação. O que vocês acharam desta jornada de redescoberta familiar? Compartilhem suas impressões nos comentários. Estamos ansiosos para ler suas reflexões e saber quais personagens mais tocaram seus corações.